Boa noite, agora eu vou começar a gravar a playlist de questões da OBMAP, questões que eu achei interessante ou que são difíceis. Provavelmente muitas questões de probabilidade e combinatória vai estar aqui, quer dizer, contagem e probabilidade, porque geralmente são as mais difíceis. Mas vamos começar por essa questão que eu acho legal, que é dos grilos, adones e basílios. Ela diz o seguinte, foi o problema 6 do nível 3 de 2013. Dois grilos, adones e basílio, pulam sempre para frente. Adonis só dá pulos de 1 a 8. Basílio só dá pulos de 1 ou 7 centímetros. Ok? Eles percorrem qualquer distância, um ou menor número de pulos possível. Por exemplo, Adonis percorre 16 centímetros com apenas dois pulos de 8 cada. Ok? Então aqui já perceba que aqui no fim ele já dá a definição dessa função que está relacionando o número de pulos quer dizer, a distância com o número de pulos. Então A16 é igual a 2, enquanto Basílio precisa de 4 pulos, sendo 2 de 7 e 2 de 1 centímetro. Isso para percorrer 16, certo? Tá aqui, o B de 16 igual a 4. Isso porque quando a gente divide o 16 por 7, aqui fica 2 e o resto 2. Aí a gente soma o número de, quer dizer, o quociente com o resto. Aí dá o B de 16, ok? E aí ele dá mais dois exemplos aqui para cada um, quer dizer, um exemplo para cada um. Na letra A, a gente vai precisar completar essa tabela com os valores, ok? Então, vamos lá. Quantos pulos Adonis precisa para percorrer 3 centímetros? Vai ser 3 pulos, aqui 4, 5, 6 e 7. Porque aqui ele só vai dar pulo de 1 centímetro, né? Então vai de 1 em 1. No 8, ele consegue pular todo num pulo só. Entendeu? Então aqui é só um. No 9, ele faz o pulo de 8. Tá aqui no 8, né? Só precisa dar mais um. Então fica 2. Aqui 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto. Agora B de D. O B de 3 é 3, 4, 5, 6. Isso porque daqui para cá ele só vai poder dar pulos de 1. Agora no 7, basta um pulo. Aqui pro 8, ele vai dar um pulo de 7 e mais um pulo de 1 centímetro. Fica 2, aí 3, 4, 5, 6. O 13 é 7 e 2 pulos. O 14 ele precisa de 2 pulos. E no 13 precisa de 7, porque ele dá um pulo de 7 e 6 pulos de 1 centímetro. Ok? Então, letra A morreu. Encontre o número D entre 200 e 240, tal que B de D menor que A de D. Isto é, encontre uma distância entre 200 e 240, tal que para percorrê-la, Basílio dá menos pulos que Adonis. Então, o problema, né, tipo de ser difícil encontrar um número desse, é porque Adonis ele pula mais longe, né? Então, tipo, uma distância muito grande, ele consegue fazer com menos pulos que Basílio, porque tipo, a eficiência dele é melhor. Agora, se a gente olhar aqui na tabela, a gente vai entender uma coisa interessante para o item B, é que aqui na distância 7, na distância 14, 15 e 16, isso aqui acontece, né? O B de D é menor que o A de D. Então, ou seja, o número de baixo é menor que o número de cima. Perceba que isso acontece. Não, aqui não, né? Pronto. Aí, o que é que esses números estão nos dizendo? Primeiro, o 7 aqui, ele deixa resto 7 na divisão por 8 e é um múltiplo de 7, entende? Ou seja, o Basílio precisa de pouquíssimos pulos para fazer quando o número é um múltiplo de 7. Enquanto que Adonis, quando o número deixa resto 7 na divisão por 8, ele precisa de muitos pulos, porque ele vai precisar dar 7 pulos obrigatoriamente de 1 centímetro. Aí vai gastar muito ele, né? Então, a ideia para o item B é justamente essa. Vou escrever uma coisinha aqui. Então, vamos encontrar um número D que atrase Adonis e adiante
e adiante Basílio. Para isso, basta que esse número deixe resto 7 na divisão por 8 e seja múltiplo de 7. Ok? Então, esse negócio de deixar resto 7 na divisão por 8 serve para atrasar Adonis, como eu coloquei aqui em cima. E o que ele seja múltiplo de 7 serve para adiantar Basílio. Então, vamos algebrizar isso aqui. Dizer que o número deixa resto 7 na divisão por 8 e seja múltiplo de 7, ou seja, é da forma 8n mais 7. 8n mais 7, entende? Que é o que deixa resto 7 na divisão por 8. Só que 8n mais 7 é 7n mais 7 mais n, ok? Esse número aqui já é um múltiplo de 7, então a gente basta fazer com que esse n seja um múltiplo de 7. Aí para isso eu vou fazer um n igual a 7k, né? Lembrando que todos esses números aqui que eu estou escrevendo, quer dizer, essas incógnitas são inteiros positivos. Aí a gente vai ficar com 7 vezes 7k, mais 7 mais 7k. Isso aqui dá 49, 56k mais 7, ok? Então é o número dessa forma aí. Perceba, ele é um múltiplo de 7, porque dá para colocar um 7 aqui em evidência. E é um múltiplo de 8, quer dizer, e deixa resto 7 na divisão por 8, porque 56 é múltiplo de 8. E tem aqui um 7 somando, ok? Opa. Aí, queremos que esse número esteja entre 200 e 240. Aí, para isso, a gente faz assim, ó. Você poder testar aí. Fazendo k igual a 4, temos d igual a 56 vezes 4 mais 7. Aí isso aqui, 56 vezes 2 é 112. Aí vezes 2 de novo, dá 224. Mais o 7 dá 231. Ok? Então esse é o D que a gente encontra. Aí por fim, para a gente garantir, né? A gente botar aqui uma verificação. O A de 231, como é que a gente vai fazer? Pega o 231 e divide por 8. Ok? Aí, não sei quanto é que dá isso aí. Mas o 240, eu sei que é múltiplo de 8, que é 8 vezes 30. Aí o 232 é o 29, né? Porque eu diminui 8. Aí depois é 224, que é o 28. Pronto. Então é esse aqui que a gente vai usar. É o 28. Aí aqui vem 224 e fica 7. Então a gente soma esse número com esse. Fica o A 231 igual a 28 mais 7 igual a 35. Pronto. Então esse aí é o A de 231. Agora a gente vai olhar o B, né, de 231, que vai ser 231 dividido por 7. Aí aqui fica 3, 21, 2, 1, 3. Pronto. E resto 0. Resto 0. Significa que o B de 231 é igual a 33. Então, tá aqui, de fato, B de 231 menor que o A de 231. Ok? Então, encontramos um desses números. Pede para encontrar um, né? Então, acabou. Letra C. Encontre o maior número D, tal que B de D igual a de D.
Vamos ver aqui na tabela se tem algum desse tipo. Tem, tem vários, na verdade. Esses aqui tudinho são desse tipo aí. Mas são casos muito específicos, né? Porque são os 6 primeiros. Significa que eles só vão dar pulos de 1 centímetro. Aí depois disso, essa tabela fica aparentemente aleatória. Então, tentar achar alguma relação sobre isso, né? Vamos começar pelo Adonis. É que quando a gente vai escrever um número D para o Adonis, a gente escreve como 8Q mais R, porque a gente vai fazer lá a divisão por D, e aí vai dar um quociente Q e um resto R, certo? Então a gente pode escrever D igual a 8Q mais R, e também que o A de D é Q mais R, que é a quantidade de pulos, né? Aqui o quociente é a quantidade de pulos de 8 centímetros que ele vai dar, e o resto é a quantidade de pulos de 1 centímetro, ok? Você pode até escrever assim, ó. Deixa eu pensar. Para não ocupar muito espaço. Assim, pulos de 1. E aqui pulos de 8 centímetros. Agora, para o B de D, quer dizer, o B, né, com Basílio, o D fica sendo 7Q' mais R', e o B de D fica sendo Q' mais R'. Aí, de maneira análoga, isso aqui são pulos de 1, e aqui são os pulos de 7. Pronto, então já está tudo alinhadinho, já definimos o que, que a gente quis escrever, agora a gente consegue começar algebrizando, beleza? Aí, primeiro, obviamente esses Ds aqui são iguais. Eu vou numerar essas equações aqui de 1, 2, 3 e 4. Aí vamos, primeira coisa, temos que a equação 1 é igual à equação 3. Isso aqui a gente tira aqui 8Q mais R. 8Q mais R igual a 7Q' mais R', ok? E aí, se B de D igual a de D, então, aí o A de D é, não, B de D é Q' mais R' é igual a, cadê o outro aqui? Aqui, Q mais R. Pronto. Aí uma coisa interessante é que para a gente achar, tipo, limite, limite falando sobre maior número, menor número, a gente tem que achar alguma variável aqui que tem limite, entendeu? Tem um teto. Aí os restos devem ser menores, menores que o divisor. Que o divisor, ou seja, vamos ver aqui. O R' é a divisão por 7, né? Então R' tem que ser menor que 7 e R tem que ser menor que 8. Entende? Porque se, por exemplo, o R' fosse maior que 7, significa que a gente ia conseguir continuar a divisão. Só que na forma de escrever o número, né? A gente não coloca um R, os restos, de forma que eles sejam maiores que o divisor, porque a gente continuaria a divisão normalmente. Beleza? Aí o que é que eu quis dizer com isso aqui? Que a melhor forma da gente continuar o nosso problema é substituir tudo que tem Q, porque o que a gente não sabe os limites, então isso aqui é igual a D. O que a gente não sabe os limites, mas o R a gente sabe. Então se a gente colocar Q e Q' em função de R, vai ser um adianto muito grande. Então se a gente quiser achar Q' é D menos R, linha, sobre 7. E o Q é D menos R sobre 8. Pronto? Aí
chamar isso aqui de 1 asterisco, isso aqui de 2 asterisco, para a gente fazer as contas. Beleza? E essa equação aqui eu vou chamar de 3 asterisco. Então, vamos lá. Da equação 3 asterisco, a gente tem que Q' mais R' igual a Q mais R. Aí aqui o Q' a gente vai tirar da equação asterisco e aqui das 2 asterisco. Vamos ficar. Substituir aqui na frente, porque senão não vai ter espaço. Q' D menos R', D menos R' sobre 7 mais R' igual a D menos R sobre 8 mais R. E vamos chegar aqui fazendo a soma, né? Aqui vai ficar 7R' sobre 7. Aí com esse menos R' vai ficar D mais 6R' sobre 7 igual a D mais 7R sobre 8. Pronto. Aí multiplica cruzado, você vai ter 8D mais 48R' igual a 7D mais 49R. Beleza? Passa esse 7D para cá, você vai ter 7, quer dizer, D. E isso aqui para cá, para a gente isolar o D, vamos ficar com 49R menos 48R'. Pronto. Aí, se queremos o maior D, basta maximizar o R e minimizar o R', porque o R' aqui está subtraindo e isso aqui está somando. Ou seja, o R é a divisão por 8, né? Ele tem que ser menor que 8, então o maior R é 7. E o R', como a gente quer que ele seja o menor possível, ele tem que ser 0. A gente vai ter D igual a 49 vezes 7 menos 0. Isso aqui dá 49 vezes 7, que é 343. 7 é o cubo. Beleza? E aí, tá aqui nossa resposta. Obrigado e até a próxima.